professora Eliane Trindade, da terceira série da EAJA. Sejam bem-vindos ao programa Conexão Escola. Hoje, em nossa aula, nós vamos falar sobre carta. Vamos abordar conteúdos de língua portuguesa e história. Vamos comigo? Na nossa aula, nós vamos abordar um gênero textual, que é uma carta. Vamos falar sobre os elementos desta carta. Vamos lembrar os documentos históricos e de memória. Vamos falar também sobre as diferenças entre nomes próprios e comuns e identificar a sílaba tônica. Você já escreveu uma carta? Já recebeu uma carta de alguém? Se tiver a oportunidade, pegue essa carta depois e veja se os elementos que você escreveu nessa carta contêm no que nós vamos ver agora. Existem vários tipos de textos e um deles é a carta. E ela tem elementos que caracterizam essa carta. Quais são esses elementos? É a data. Quando você vai escrever uma carta, você coloca lá a cidade, a data. Você coloca o destinatário. É quem vai receber essa carta. Você coloca o corpo da carta, a saudação e a assinatura. A carta, ela é um dos textos mais livres que temos para escrever. Ela nos deixa mais à vontade. E é por isso que ela é considerada um texto escrito de forma espontânea. Nessa carta que você vai escrever, você vai contar sobre um assunto, sobre um passeio, você vai escrever uma notícia, você vai encontrar, às vezes, motivos de alegrias, de felicidades, por isso que ela é um texto livre. Nós vamos ver que existem cartas que se tornaram documentos históricos e de memória. Vou falar para vocês a respeito de uma carta que virou um documento pessoal e que ela é rica em cultura material e informação histórica. Essa carta que eu vou ler um trecho para vocês aqui, ela foi a primeira carta escrita no Brasil. Vocês já imaginaram? A primeira carta escrita no Brasil? Ela foi a carta de quando encontraram o Brasil, contando a história do que era o Brasil, do que eles encontraram aqui. Então vamos lá, um pequeno trecho da carta. A Carta do Achamento do Brasil, que foi escrita por Pero Vaz de Caminha, em Porto Seguro, entre 26 de abril e 2 de maio de 1500. Para Dom Emanuel, essa carta ela tem um valor muito grande histórico para o nosso país, para o Brasil. O texto da carta, nesse trecho, ele fala: deram ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provaram alguma coisa, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhes puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Vocês observaram a linguagem? Nós observamos que tem algumas coisas, às vezes, que hoje a nossa leitura ela é um pouco diferenciada, porque essa carta foi escrita por um português. Falam algumas palavras que nós temos até dificuldade. Vocês poderiam, pela curiosidade, buscar isso e descobrir o que é fartéis. Vou contar isso para vocês. Fartéis são pastéis. Engraçado, né? Dentro desse trecho, nós encontramos alguns nomes próprios. Você sabe o que é nome próprio? Quando a gente nasce, nós somos identificados por um nome. Somos levados lá, né? Nosso pai, nossa mãe, alguém que vai lá nos registrar, nos é dado um nome. E esse nome é um nome próprio. Esse nome, ele se inicia com uma letra maiúscula. Assim como
cidades, países, estados, bairros, rios, florestas e nomes de pessoas são escritos com letras maiúsculas, porque são nomes próprios. O exemplo de um nome próprio é Pedro, Brasil, Emanuel, esses são nomes próprios. Mas nós temos também os nomes comuns. E esses nomes comuns, eles não se iniciam com letra maiúscula. Eles se iniciam com letras minúsculas. Vamos dar um exemplo? Peixe, figo, mel, são nomes que são comuns. Então, o nome comum é dado para objetos, frutas, animais e etc. Vocês entenderam o que são nomes próprios e o que são nomes comuns? Vocês observaram que no texto nós falamos de nomes próprios. Lá no texto, nós temos nomes que podemos identificar a sílaba tônica. Vamos ver aqui, esses nomes aqui de pessoas que são nomes próprios. Vamos identificar a sílaba tônica? O que é a sílaba tônica? É a sílaba onde tem maior... A sílaba tônica é onde eu encontro a maior intensidade sonora. Então vamos lá, é o lugar onde o som foi mais forte. Vamos falar comigo? José. Aonde é a sílaba mais forte? No Zé. Mas aqui nós estamos observando que tem acento, então fica mais fácil de identificar. Goiânia. É no acento, no A. Também é mais fácil de identificar. Antônio. No Tó, que também tem o acento. São nomes próprios. Marília também é nome próprio e tem acento. Mas eu tenho palavras que eu posso falar e que não tem a sílaba tônica. Mas aonde eu vou identificá-la? Aonde ela for mais forte, né? Então vamos lá. Sapato. Identificaram a sílaba tônica? Vamos revisar a nossa aula. Hoje a gente falou sobre um gênero textual. Qual foi o gênero que nós falamos? Nós falamos sobre a carta. Falamos que na carta ela tem vários elementos. Nós falamos que a carta ela tem o elemento da data, do local. Mas também nós temos o destinatário, o corpo do texto, a saudação e a assinatura, que é de quem escreveu a carta. Nós sabemos que as cartas elas são documentos pessoais e, às vezes, documentos históricos e de memórias. Às vezes são documentos que viraram história porque foram escritos em outras épocas. Como o exemplo que nós demos da carta de Pero Vaz de Caminha, nós falamos sobre as diferenças dos nomes próprios e comuns. Falamos também sobre a identificação da sílaba tônica. Hoje, nós encerramos a nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu aguardo vocês até a próxima aula. Tchau, tchau! Período noturno. São diversas vagas da primeira à oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.